Olá, boa noite. Edi, um monte de gente já entrando, que delícia. Que gostoso, Carla. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, você? Vamos esperar esse um minutinho para as pessoas entrarem. Que Sim, delícia, sim. gente. Quanta gente boa, quanta gente conhecida. Que bom. Sejam todos bem-vindos. Amada! Já me chamaram aqui. Que delícia. A Dani, hoje você acertou o dia, né, Dani? A Dani estava esperando ontem, disse que Ah, foi tá. pro quarto, fechou tudo, falou pro marido, cuida do meu filho que agora tem uma coisa importante para ver. E a gente Ah, estava, né? E ela é disse, bom ah, reservar um tempinho, né? eu estava tão ansiosa que eu entrei um dia antes. Dani, é hoje. Que bom, minha querida. Vamos lá, mais uns minutinhos. Tudo bem, Edi? Tudo jóia. E você, Carla? Ó, estamos com os nossos Pinóquios. Ah, é verdade. Coincidentemente com os nossos Pinóquios, com a nossa infância, com a nossa magia da infância, né? É verdade. Nossa infância é sempre presente, né? Perfeito. Vamos lá? Vamos lá. Então, obrigada para quem já entrou aqui conosco. A ideia hoje é que a gente tenha uma conversa muito gostosa, é um bate-papo, né? A ideia não é uma live formal, é uma live pesada, enfim, muito pelo contrário, é um tempo de ressignificar, é um tempo de dar leveza e é um tempo de conversa. Conversa boa, né, Edi? Com certeza, né? Essa oportunidade. Isso mesmo. Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Carla Crispim, trabalho no Matema já há 10 anos, estou com o Matema há 19 anos e hoje coordeno o projeto Ciranda, que é um projeto excepcional para a educação infantil, para as crianças de 2, 3, 4 e 5 anos. E para dividir essa live comigo, eu fiz um convite para a Edilane, que é uma querida nossa, acho que a primeira descrição que eu posso fazer dela é que ela é apaixonada pela educação, apaixonada pelas crianças, e é isso que me fez com que eu tivesse tanta segurança e o desejo de convidá-la para dividir esse bate-papo aí com o pessoal que está nos acompanhando. Então, a Edilane, ela é pedagoga, ela tem um curso de Educação Infantil, Infâncias e Arte pela Unifesp, trabalha hoje a gestora pedagógica de uma escola de educação infantil de São Paulo, na região de Guarulhos, uma escola privada, né? É uma estudiosa da primeira infância. A gente que está na educação, na verdade, a gente é uma eterna estudiosa, né? E hoje também é uma das formadoras do Ciranda, então trabalha diretamente conosco. Então, seja muito bem-vinda, Edi. Muito obrigada, Carla. Boa noite a todos. É um prazer imenso, viu, Carla, estar aqui com vocês. Uma tema sempre surpreendendo, né? Sempre trazendo aí muitos desafios, tanto para os formadores, assim como também para todos aqueles que acompanham, né, o trabalho, né? Sejam educadores, sejam famílias. Eu acho que essa vai ser uma rica oportunidade, né, para que todos possam manter aí um diálogo num período que estamos vivendo tão atípico da nossa vida, da nossa rotina, né? É um tema que cabe bem a todos nós nesse momento, né? Muito É, obrigada. Tá? então, vamos dividir com as Tá bom. pessoas que estão aqui nos ouvindo. Sim, com certeza. Para contextualizar, né, a conversa de hoje, acho que é importante dizer que nós fizemos, né, na verdade, uma série de lives e vídeos com o foco, na verdade, de um diálogo com as famílias e os educadores. Então, a nossa ideia é trazer alguns temas super atuais e super internos e que faz parte do dia a dia da escola e dividir um pouco com vocês, né, sobre esses aspectos e como as famílias podem contribuir nesse momento com coisas tão importantes para as crianças. Então, o tema de hoje, na verdade, vai falar um pouco sobre rotina, sobre materiais, sobre espaços, que é, na verdade, o grande coração da escola, né? A gente planeja pensando nas crianças, nos tempos, nos espaços, nos materiais e a partir das rotinas pensando em cada faixa etária. Essa série já iniciou a semana passada, para quem não acompanhou. Então, nós tivemos o primeiro vídeo, está aqui no feed do Matema. Se alguém perdeu, pode ainda acompanhar, que foi com a Vera Rita Costa. A Vera é uma bióloga, ela é uma especialista em neurociência, é uma das autoras do Ciranda,
e ela trouxe uma conversa muito bacana, né? Ela disse assim, qual é o impacto do isolamento social para as crianças? Então, o que é que eu posso fazer? Há um impacto, né? O que é que eu posso fazer enquanto família para amenizar? Então, quem perdeu, vale a pena procurar no feed. Mas hoje, na verdade, a ideia, o tema da nossa live é qual a importância da organização da rotina e dos espaços para as crianças em tempo de quarentena. E nós temos dois objetivos. O primeiro é contar um pouquinho, né? Porque a gente tem muitos convidados aqui que são familiares, enfim, são pais. Que é isso, né? Para a gente é uma coisa tão comum da educação, nós estamos tão imbuídos nisso, né? Rotina, espaço, materiais, é uma coisa tão comum. Mas vamos contar um pouquinho para os pais, Edi, o meu convite inicial é esse, né? Que você conte um pouco e depois, num segundo momento, a ideia é que a gente possa ajudá-los em como fazer isso de uma forma muito simples e muito prazerosa, né? Junto com as crianças, nesse período em que elas estão longe das escolas, né? Como é que está sendo a escola, Edi, sem as crianças? Nossa, Carla, de verdade, a escola sem criança é uma escola sem vida, né? Esses dias mesmo eu fui até a escola, né? Você mesma disse, eu coordeno uma escola de referência em Guarulhos e os espaços estão muito vazios sem elas, né? A criança, ela traz uma energia muito boa, uma dinâmica, um ritmo, né? Que é um pulsar mesmo do dia a dia nosso, enquanto adulto, né? E das relações que acontecem dentro desse lugar, né? Então, o prédio está lá, né? Mas a vida, né? Que são as crianças que trazem alegria, que trazem todo esse contexto de muita emoção, que nos tiram também do lugar, né? Para É, replanejamento que a gente precisa fazer ou refazer, né? Elas não estão lá, né? Elas estão em casa. Então, eu tenho a dizer que as crianças fazem muita falta nesse espaço, e nós né? não vemos a hora que elas voltem, não é? Com certeza, a gente precisa que elas voltem, né? E eu até estava comentando esses dias com algumas educadoras, né? Que eu fico pensando também sobre essa volta das crianças. O Sim. quanto de tempo elas vão precisar, né, Carla, para ressignificar esse lugar, né? Sim. Para tirar toda essa saudade, né? Daquele tanque de areia, né? Tirar toda a saudade daquele gramadão que tem lá, daquele jardim lindo que também a gente Dos meus tem, brinquedos, dos meus amigos e dos começar a meus ir amigos. bem. Então, É, vamos fazer o possível nesse tempo, e a nossa ideia é essa, é ajudá-los, para que realmente as crianças voltem muito bem, né? É isso que nós desejamos. Então, vamos porque lá. Eu acho que algumas famílias já devem ter perguntado, escuta, o que você fez hoje? Aquela pergunta que eu já fiz como mãe também, né? O que você uhum, fez hoje na escola? Grande parte, mais resumidamente, diz, eu brinquei, né? E aí a gente pensa hoje, que bom que brincou, né? Mas aqueles mais falantes talvez digam, nós chegamos, nós fizemos tal coisa, nós organizamos a rotina, depois nós fizemos... Bom, então essa palavra rotina, ela deve permear, né? As sim, famílias, enfim. Mas vamos contar lá de dentro da escola? Vamos abrir o coração da escola, vamos abrir a porta, vamos convidar os pais a entrarem, né? E vamos sim. contar o que é rotina. Posso já ter ouvido, mas será que eu sei o que é? Então, primeiro, o que é organizar uma rotina numa escola de educação infantil? E por que isso é tão importante? Tá. Olhar para uma rotina de educação infantil, Carla, pressupõe você olhar para todas as ações, né? Não só das crianças, né? E também desses adultos. E se a gente for de verdade considerar tudo aquilo que os pedagogos, né, os nossos autores, que são uma referência teórica aí, então a gente tem Maria Carmen Silveira Barbosa, que apoia muito um trabalho de rotina, inclusive ela tem uma obra muito importante para quem é educador aí. Eu não sei se vocês têm em casa ou na estante de vocês, né? A gente tem esse livro aqui, ó, Rotinas na Educação Infantil, né? Que se você for ler, né, todas essas bibliografias que acabam apoiando muito o trabalho do professor, nada mais é do que você organizar e trazer esses marcadores temporais, né? Para aquilo que vai acontecer. E a rotina, ela tem a gente acaba usando esse nome, mas a gente sabe que nessas concepções mais contemporâneas de ensino,
a gente tem várias nomenclaturas, né? Tem aqueles que também discordam da utilização dessa palavra, rotina, trazem aí a jornada, trazem aí o Isso. cotidiano, ou propostas do dia, propostas da semana, enfim. Indiferente a tudo isso, eu acho que nada mais é do que essa organização mesmo das ações, né? Então, o professor, ele traz uma rotina, e isso acaba favorecendo também a criança para que diminua a ansiedade sobre o que está por vir, sobre o que vai acontecer, né? Então, é um marcador. Então, a professora, né, abrindo aí a porta da sala de aula, sempre compartilha com as crianças, e aí cada professor tem o seu jeitinho especial, cada escola também tem, né, de acordo aí com a concepção de ensino, enfim, uma maneira de trazer isso à tona para as crianças. Tem educadoras que anotam na lousa o que vai acontecer e vai ticando, então se é a hora da leitura, se é a hora da entrada, a hora do lanchinho, né? Tem marcadores que são macros, né? Então, por exemplo, a entrada, o horário de lanche, tudo isso é o que acontece sempre, todo dia, e quase que da mesma maneira, né? Com algumas exceções. E tem aquelas outras que são as ocasionais, né? Que também às vezes aparecem no meio do caminho. Então, não é uma rotina que é rígida na educação infantil. A gente sempre considera que a rotina de pequenos é uma rotina flexível, porém ela é pensada, ela tem uma intencionalidade por parte desse educador, né? Eu gosto muito quando o Paulo Fox fala, né? Que a gente não pode deixar a criança solta, simplesmente solta, sem uma programação, ou mesmo sem a gente pensar em algo para ela, porque isso é falta de cuidado, né? Então, envolver a criança, mesmo que seja num brincar espontâneo, num brincar livre, isso exige também do educador pensar num planejamento, né? Então, diariamente, a rotina, ela é como se fosse um organizador, né? Ela preenche esses vazios do dia e ela traz à tona aquilo que o grupo ou a professora pretende realizar com as crianças. Isso é o que acontece na escola, né? E eu acho que um fator muito importante, Carla, é o diálogo, né? Porque Uhum. muitas vezes algo da rotina que foi planejado não vai acontecer, né? Então, a gente também se depara muitas vezes com crianças que têm uma dificuldade tremenda, né? E lidar com essa flexibilidade, com as mudanças, com as ocasionais. Então, como é que a gente faz para reorganizar tudo isso? Então, o diálogo, a comunicação com as crianças, ela é muito importante. E a criança participar também desse processo, Ter né? escolhas, né? Ter voz. Sim, isso, de organização, do que eles gostariam de fazer, né? Tudo isso pode ser muito bem combinado também no contexto escolar, né? Perfeito. Então, assim, de uma maneira muito prática, é uma Uhum. organização mesmo das propostas que serão feitas, das vivências, né? Junto com as crianças. Geralmente acontece no início do período, né? E aí, diz a Cidinha aqui, uma querida, que também a rotina ajuda no trabalho com a autonomia e a independência das crianças. E é isso mesmo, esse é um dos grandes objetivos da organização da rotina. Então, por isso que ela é tão importante, né? Então, como a Edith falou, ela trabalha alguns marcadores temporais, ela organiza o tempo, ela diminui a ansiedade para aquela criança que chega na escola ainda um pouco insegura. Então, às vezes ele diz, que hora que a mamãe vai chegar? Né? E ali, quando ele olha a rotina, ele diz assim, falta pouco para a mamãe chegar, né? Então, também é um Sim. marcador, isso diminui a ansiedade, organiza os tempos e os espaços, que faz parte dessa nossa conversa, e como contribui aqui a Cidinha também, trabalha muito com autonomia e independência, porque a criança sabe o que vem depois. Então, puxa É, vida, depois do lanche, eu sei que vem o parque. Então, é. se eu tô com calor, eu já vou recolher o meu blusão, eu já vou colocar ali na minha mochila, eu posso fazer isso autonomamente. A Maristela, É, que tem outra querida, diz que a rotina acolhe, né? E é hum. isso mesmo, a rotina é uma acolhida, né? Ela dá um contorno, né, Carla, para as crianças, né? Um contorno que eu digo não no sentido de controle, né? Porque Hum, tomar muito cuidado também com isso, porque estamos falando de crianças de educação infantil, né? E que possuem necessidades muito singulares. Então, a gente cuida na educação infantil da singularidade junto à coletividade, né? perfeito, Então, perfeito. isso precisa muito ser olhado pelos educadores, que são sensíveis, né? Que são incríveis e que diariamente têm essa relação muito próxima às crianças, né?
E esse é um primeiro momento onde a criança também, desde muito pequena, ela vai encontrando o seu papel social, né? De Sim. ter escolhas. Gente, a gente está recebendo tanto oi aqui que é uma delícia, né? Dá vontade de mandar um Dá um oi. para todo mundo, é tanta gente querida. E é onde ele começa a se posicionar mesmo, né? Como ser integrante daquela sociedade, daquela pequena sociedade. E hoje, é muito importante na educação é ter o olhar e a escuta do professor, né? Então, olhar para as necessidades do seu grupo, para as necessidades do seu grupo e o comportamento naquele dia, porque às vezes é importante vocês saberem, né, as famílias, que o educador tem um pré-planejamento para aquele momento, mas a própria organização da sala, ou como as crianças estão, faz com que ela também faça uma alteração. Nesse sentido, a gente fala que ela acolhe, que ela é flexível e que ela tem escuta e olhar para as crianças, né? Eu acho que um outro aspecto muito importante, né, a ser considerado na rotina da educação infantil, Carla, e isso quem fala também bastante é o André Trindade, um psicólogo da infância e da adolescência, né, que são os momentos de concentração e de expansão, né? Então, o que seriam os momentos de concentração e expansão dentro da rotina, né? Então, ao mesmo tempo que eu planejo, que eu tenho na minha rotina um momento que é de leitura, que tá todo mundo juntinho, todo mundo concentrado, atento a uma história que a Pro vai citar, né? Uma leitura compartilhada, sei lá. Eu também tenho que pensar em algo que vai equilibrar isso, que são os momentos de expansão. Então, eu vou para o jardim com as crianças, eu vou deixar esse brincar espontâneo, eu vou deixar a criança olhar e pisar no gramado, né? Olhar o sol, Ter né? escolhas. Isso, Escolher. e escolher o que ela deseja fazer também, né? Porque a escolha da criança hoje, Carla, nós estamos com um sério problema na educação infantil, né? Que as crianças estão com poucas escolhas nas escolas. Tudo vem muito planejado e na grade, ali, aquela demanda ali quadriculada, né? E que a criança não consegue ter um espaço, né, para escolher ou para solicitar algo que ela Se precisa. a escola não está atenta a tudo isso que a gente disse, né, Edi? É, Se ela não está atenta. isso. Bom, Edi, então assim, eu acho que está muito claro qual a importância da organização da rotina para nós educadores, né? E como isso acontece dentro da escola. Não é uma tarefa, né? É uma acolhida mesmo. Isso faz parte de todos os dias. E a gente faz isso todos os dias. Todos os dias. Puxa, será que eu vou fazer hoje de novo? Preciso. E hoje, e amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. As crianças precisam de constância e permanência em algumas coisas. E é todos os dias, então, que a gente faz. Mas, de repente, tudo mudou, né? Então, essa criança que tinha ali uma organização de rotina dentro da escola, claro que também tem toda uma organização da família, de rotina, enfim. Essa criança, na verdade, ela foi, de repente, né, colocada numa situação onde ela não escolheu, na verdade, nós não escolhemos, né, e tudo mudou de repente. E a nossa contribuição hoje aqui é realmente essa conversa com as famílias. Então, se a criança vive isso no dia a dia, né, se isso é tão importante para que elas desenvolvam uma série de questões como nós mesmos levantamos, é possível fazer isso em casa, né? Nesse momento de isolamento, é importante fazer isso em casa, né? É importante para a família, é importante para a criança, é importante para o adulto. E principalmente, de que forma a gente pode fazer isso, desde que não seja mais uma, né, coisa a ser feita. A gente sabe que as famílias estão sobrecarregadas, né? E a nossa ideia aqui não é trazer mais uma proposta, mas é dizer, olha, será que se nós fizermos isso, né, não fica melhor? Não ajuda? Então, Edi, conta um pouquinho para a gente como é que a gente pode organizar uma rotina, né, com as crianças. E a gente está falando de crianças pequenas. Quando a gente fala da infância, a gente está se referindo a crianças de até 6 anos, mas é claro que isso né, pode ser expandido para as crianças maiores. Como é que a gente pode organizar essa rotina com as crianças nesse período, considerando que também existe um tempo dos adultos em casa, né? Então, como é que a gente pode fazer isso de uma forma muito prática e muito humana, né? Sim. Olha, Carla, esse momento que nós estamos vivendo é muito atípico, né? As crianças foram tiradas da escola
um dia para o outro, da sua rotina. Então, muito daquilo que as crianças viviam era terceirizado. Então, as crianças tinham aula de balé, de judô, de natação, né? Ficava na escola direto, às vezes para uma aula específica, né? A mamãe ia buscar, ou a família, enfim, iam buscar e depois iam para casa, jantavam juntos e no dia seguinte começava tudo de novo, né? Agora tudo está acontecendo em casa, o home e o office ali, né? Todo mundo ali. Então, realmente, a gente precisa de um ajuste, de um equilíbrio para tudo isso. Acho que vivemos uma primeira semana que foi de tentar entender o que estava acontecendo, né? Uhum. E agora, eu acho que as pessoas estão começando a olhar para dentro do espaço, né? E pensar como é que eu vou organizar tudo isso junto com todo mundo que está aqui dentro, né? Todas as Então, tarefas, todas as funções. e com tudo aquilo que vem junto no pacote, né? Então, a minha sugestão, Carla, de primeiro momento, é um diálogo, né, com toda a família. Porque todo mundo precisa se sentir, né, responsável e também entender que está acontecendo com todos da família, né? Então, que agora todo mundo que pertence a essa família vai ficar todos os dias juntos por um tempo maior e que nós teremos que nos organizar, né, na utilização dos espaços. Então, nós temos também uma realidade de crianças que moram em apartamentos, né? Muitas, Então, muitas, né? esses espaços precisarão ser modificados e ajustados também, em benefício da criança. E uma dica que eu acho que funciona muito, até com os maiores, né? É a organização de uma tabela, né? E aí, quando eu falo dessa tabela, né? Eu falo de uma tabela simples, que você coloque ali os dias da semana e quais são esses marcadores que a gente fala que são os macros, né? Que são aqueles que acontecem todo dia, rotineiramente, né? E que aquilo não tem como, não tem uma mudança. Então, eu tenho até aqui um rascunho, que é do meu caderno mesmo, né? Eu também tenho um no quarto do meu filho, que a gente digitou. Então, tem lá segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Sábado e domingo sempre mais livre. E aí, no primeiro item, tem lá o café da manhã, depois no item de meio termo, lá o almoço, café da tarde e o jantar. Isso não muda. O que vai mudar é como eu vou fazer. Que aí a gente pode abrir para a criança, né? Fazer um combinado de que, poxa, então a gente faz questão de almoçar todo mundo em família. O café da manhã não vai dar, porque, sei lá, a mamãe tem uma reunião às 7h30, então ainda vocês estão acordando, estão ajustando algumas coisas. Esse diálogo com a criança é super importante. Porque lembra lá que a professora organiza o dia deles e conta para eles o que vai acontecer? Então agora a mamãe que vai contar, ou a responsável, ou a vovó, ou quem esteja na casa aí, né, e que vai tomar essa frente. E aí, esses menores, né, esses itens menores, eles também precisam ser considerados, né, nessa rotina com a criança. Então, o brincar. Como é que esse brincar vai acontecer dentro de casa? Em que momento? Se é melhor de manhã, se ele vai ser melhor à tarde, se vai ser um tempo livre à tarde, se de manhã a escola entra na tabela, né? Ou se vai ser também à tarde, e de que modo? Porque hoje a maioria das escolas estão optando pelo ensino remoto, né? Com Uhum. exceção de algumas escolas de educação infantil, que tem uma concepção diferente, a maioria está enviando, inclusive, materiais para as crianças, para as famílias realizarem e tudo. Vídeos, Isso, propostas, tendências, né? isso traz uma certa segurança, mas ao mesmo tempo um medo tremendo, né, para os pais, porque eles não são pedagogos, em sua maioria não, né? Uhum. Não sabem como fazer as intervenções com as crianças e a gente tem que tomar o cuidado de deixá-los mais inseguros do que a própria situação já deixa, né? Então, na tabela é importante organizar com as crianças um tempo para essa realização das propostas de, né? Então, se é um tempinho que vai ter online com a professora para dar um oi, porque eu até penso, né? É se fazer presente estando distante, né? Da professora manter aquele grupo ali, manter esse laço de afetividade. Eu vejo um lado que é muito importante, mas
eu sou contra, Carla, o excesso, sabe? Aham. Então, né? A gente tem que pensar nas crianças muito pequenas. Então, tudo isso tem que ter o bom senso do adulto que cuida e que está gerenciando esse dia a dia dos pequenos, né? Uma Perfeito. outra coisa muito importante é assim, tem que ter um tempo de desligar tudo para poder se relacionar. Aham. Porque a criança, ela também requer o olho no olho, né? E aí eu acho que entra o momento do jogo, do Lego, né? Daquelas histórias que são gostosas de serem ouvidas assim, juntinho, às vezes na cama, fazendo uma Pegar cabana. aquele quebra-cabeça que estava guardado lá em cima do guarda-roupa, né? Desde o Ah, aniversário, porque não deu tempo de brincar juntos, não sim, é? que ganhou no aniversário e nem abriu, né? Então aí é o tempo, né, de se fazer tudo isso. Então, eu acho que também nessa rotina, né, nesse tempo aí que vai ser organizado com as crianças, o tempo de ócio. Quando que a criança vai fazer nada? Não vai ter nada. Tudo bem de não fazer nada. E a gente não precisa se sentir culpado por conta disso também, né? Porque Aham. vem a culpa, né? Como assim? Como que eu vou preencher esse vazio, né? Aí, às vezes, a ideia é ficar inserindo um monte de proposta para as crianças. E a ideia desse quadro não é essa, né? Mas de situar a criança no seu tempo, no seu espaço, nas suas relações. Eu acho que esses três aspectos são muito importantes, né? O Eu acho tempo, o espaço e as relações. Pode perfeito. falar. Não, eu acho que uma coisa bem bacana, né? Eu estou me divertindo aqui. Tem gente pedindo a tabela, tem pai pedindo a tabela, pelo amor, dá essa tabela. Tem gente que Tá. já montou 38 quebra-cabeças, enfim, brincando aqui com a gente. E o que é bacana dessa organização, primeiro, né? É quando acordar, dizer para a criança, hoje nós teremos mais um dia juntos, né? Será que Uhum. isso tem sido dito? Será que a criança sabe que é mais um dia juntos? Ou É. será que a gente parou de manhã para dizer para essa criança bom dia, né? Hoje nós temos mais um dia juntos. Então vamos planejar, porque é aquilo, é um tempo onde os adultos têm as suas responsabilidades também. E fazer essa organização conjunto com a criança É. torna isso um pouco mais fácil. Então, olha, de É. manhã tem uma reunião, né? Então a gente não vai poder sentar e brincar, fazer alguma coisa. Então, enquanto eu estou na reunião, ou nós, ou a família, da forma como ela se organiza, o que, é que a criança pode fazer autonomamente? Puxa, aqui tudo bem assistir uma TV, né? À Sim, tarde eu vou ter um tempo livre. O que, é que a gente pode fazer hoje? Vamos fazer sim. uma culinária? Vamos montar o quebra-cabeça? Ou seja, esse planejamento, olhando para as necessidades e questões da criança e do adulto, na verdade, traz mais clareza, como a gente diz para a escola, né? Lá, que a gente faz lá na escola, que são os objetivos. Mais autonomia, mais independência, né? E traz essa organização para o adulto também, que fica aflito muitas vezes dizer, eu tenho essa reunião e eu não tenho agora como ficar. Não, tudo bem. Eu planejei que durante essa reunião a gente combinou que enquanto eu estou com essa reunião, ele está fazendo isso e está tudo bem, não é? Opa, mas você já ouviu, né, dizer assim que a gente quer crianças autônomas, mas nós não damos autonomia para elas? É Pois é. bem isso. Então, assim, eu penso que essa tabela, por exemplo, ela pode ficar num lugar muito visível e de que a criança tenha acesso, né? E ela Isso. pode ser sempre reconsiderada, modificada, aquilo que não deu certo, enfim. A ideia não é enrijecer o processo, pelo contrário, é trazer um pouco mais de calma para todo mundo que está ali dentro da casa. E a gente tem que pensar esse tempo, né? Esses tempos, não só da criança, mas também, como você disse, dos adultos. Porque os Sim. adultos estão em atividade. Então, filho, agora a mamãe não vai poder, a mamãe está numa reunião. Então, Nós o que eu combinamos. agora, o que eu dei de acesso para o meu filho para que ele não precise ficar me interrompendo naquele momento o tempo todo? Porque ele sabendo que ele tem acesso aos brinquedos ou que ele tem acesso a um tipo de material que ele precisa, né? Ele não vai ficar me interrompendo, ele sabe que ele vai lá no armário, ele pode manusear, ele pode buscar o que ele precisa sem o perigo, né? Porque a gente tem que pensar na integridade física das crianças. Não vou deixar a criança escalando aqui o armário. Mas eu tenho que dar a possibilidade para a criança viver nesse espaço com uma autonomia para também
mexer e pegar aquilo que ele precisa, né? Então, Carla, eu acho que os tempos dos adultos também precisam ser respeitados pelas crianças. Perfeito. O que a gente vê hoje, na maioria, né, ou assim, num grande número de residências, são as crianças imperando o tempo inteiro, esse adulto correndo atrás dessa criança o tempo inteiro, né? Sentindo E o culpado adulto quando não consegue ou quando o não pode. adulto não tem tempo para nada, nem para assistir uma televisão ou para ler um livro, né? Então, dividir o espaço é isso. É cada um saber do seu papel ali dentro. E isso, com bem pequenos, é bem gostoso da gente construir. Né? Então, tem aquelas responsabilidades compartilhadas, né? Então, eu vou arrumar a mesa ou eu vou lavar uma louça. Eu coloco meu filho para fazer comigo. É um tempo de estar junto, né? Isso. Então, Você escolhe a toalha de mesa, você escolhe os pratos, você escolhe, me ajuda, na verdade, nas tarefas. E Né? ali, Carla, eu acho que tem uma coisa que é fundamental, que são as trocas de olhares, né? Tem o toque, né? Que isso é se fazer presente também. Porque E eu, muitas... isso. E tem uma fala muito antiga que a gente diz: o que importa não é a quantidade de tempo que a gente tem com a criança. O que importa de verdade é a qualidade do tempo que a gente tem com a criança. Então, tudo bem se eu preciso trabalhar e eu não vou ter o dia todo, desde que aquele tempo que eu me organizei para sentar realmente com ele, eu estive presente com ele, né? Sim, Eu eu estive estive o de tempo verdade. inteiro. A Paula está contribuindo. Ai, tem tanta contribuição linda aqui. Tem um monte de gente querida entrando. A Paula está dizendo também o quanto nesse acordo que a gente pode fazer com as crianças, essa rotina, tem a importância dos adultos cumprir os combinados com a criança, né? E Sim, com tudo bem se não der certeza. tempo. Assim como a gente faz na escola, a gente diz: olha, turminha, hoje nós tínhamos previsto o parque, mas choveu, né? Então, nós não faremos. O que é que a gente pode fazer no lugar? Isso precisa ser feito também, né? Com a Mas por isso, casa. Carla, que eu falo do se desconectar para você se relacionar, né? Porque hoje nós somos muito assediados por tudo aquilo que a gente vive, claro, por uma necessidade emergente também. Mas nós estendemos um tempo aí que às vezes é desnecessário e é possível sim, né? Para se fazer presente de verdade, né? A gente precisa se desconectar, desligar o celular, né? E estar com a pessoa, né? Ou a Se esse é criança. o nosso momento da receita, é o nosso momento da receita. Que ela Sim, tenha 1 hora, mas que ela seja intensa a ponto de deixar marcas, não é? com certeza, né? E a E uma gente, eu acho coisa assim, bacana, né, Edi? Desculpa. É que, assim, para uma estratégia que a gente usa nas escolas, pensando nas crianças que não são leitoras, né? Não são escritoras convencionais. Então, o uso de desenhos é um recurso muito bacana, né? Então, ali posso escrever a palavra culinária, ou eu posso deixar a criança desenhar algo que sim, signifique a culinária, ou eu posso pôr um objeto que signifique, né, uma culinária. Então, eu posso pôr um talher ali e dizer: olha, este é o momento aqui que nós vamos fazer uma receita juntos. Então, sim. até a forma de construir essa rotina, ela pode ser diferente, como a gente faz na escola todos os dias. A cada dia é um jeito diferente. Então, É. nós Essa estamos, linguagem, né? essa linguagem ela é muito importante de ser respeitada na criança, né, Carla? Não sei se você viu uma reportagem esses dias de uma mãe enfermeira e ela tinha que explicar para o filho por que que ela tinha que ficar longe dele durante um tempo, principalmente quando chegava em casa e tal. E ela usou isso, ela usou o desenho, ela fez um livrinho para a criança contando, né, do ofício dela e tudo. Então, as mães, as avós, as tias, todas as pessoas que Pais cuidam que de hoje são crianças, os presentes. pais que são muito presentes hoje, né? Eu acho que todo adulto, a gente pode dizer assim, acho que é melhor, né? Isso. Todo adulto, né, que se relaciona com crianças, ele exercendo essa escuta, esse olhar atento, vai compreender pela perspectiva dela, né? Vai entender qual é o canal melhor de comunicação, né? E o que a criança vai poder compreender de tudo isso, né? Perfeito. Bom, acho que a gente trouxe uma primeira conversa, né, em relação a o que é uma rotina dentro da escola, né, não no sentido rígido da palavra, mas no sentido dos combinados, da acolhida, das ações, daquilo que a gente realmente escolheu, das escolhas que a gente fez com a criança,
né? E com todos os objetivos muito claros, e o quanto ela pode ser positiva, né? Nesse momento em Sim, casa. Então, a ideia é mesmo que as famílias, né, construam com as crianças o seu dia mesmo, né? Que pensem, isso, façam escolhas, né? E que escolham juntos. E que no final do dia, então, fica aí um pedido, né? Que no início do dia a gente diga: bom dia, hoje nós teremos mais um dia juntos, né? A mamãe ainda e o papai não vão trabalhar, enfim, o adulto que está cuidando, e ainda você não vai na escola. Quais são as nossas escolhas? Então, vamos aproveitar esse dia, vamos fazer coisas juntos. O que é que a gente pode fazer? E no sim. final do dia, a hora que vai pôr para dormir, que é aquele momento gostoso, diz: e aí, como é que foi nosso dia? Né? Nós conseguimos, o que é que você gostou mais? O que é que a gente pode repetir? Então, é um momento de diálogo também, né? De fechamento e de escolhas, enfim, que a gente pode fazer. Então, acho que fica uma proposta do que pode ser feito, né? De uma forma É. simples, respeitando, como a gente disse, o tempo da criança e o tempo e as necessidades desse adulto, que está também com muitas tarefas, né? Não só de cuidar e trabalhar com as crianças as questões da educação, para que isso realmente seja mais harmônico, enfim. Fale. Carla, eu acho que a gente, nesse tempo, a gente precisa acalmar um pouco o coração, né? Porque a nossa rotina, ela foi mesmo alterada, é diferente. Nós não vamos conseguir, dentro da nossa casa, reproduzir a rotina da escola, porque isso é impossível, já foi Sim, complicado. isso Já mesmo. estamos vivendo um tempo que é diferente. Então, tudo certo. A gente não vai dar conta de tudo, né? Mas a gente vai fazer o nosso melhor pelas crianças, né? Nós não vamos sobrecarregar as crianças, elas não merecem isso. A gente tem Isso que mesmo. considerar essa criança, essa infância, né? De que criança é essa que estamos falando, de concepção de criança que estamos falando, né? Então, Perfeito, isso precisa muito ser olhado, né, Carla? perfeito. Edi, estamos com 36 minutos já e a gente tinha aí como ideia 30 minutos, mas não é possível, mais um pouquinho, Tá. né? Sim. O grupo está muito com a gente aqui, está muito gostoso. E aí eu penso que a gente entra num segundo ponto, que é bem importante, né? O primeiro a gente falou então de rotina, de organização, de como a gente pode planejar isso com as crianças. E aí vem o segundo, né? Acho que grande tema desse nosso encontro de hoje, que é falar dos espaços, né? Eles também se modificaram muito, né? Então, Muito. eu uso o mesmo espaço por 24, 48, 72 horas, uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses, enfim. Como é que eu cuido? Como é que a gente faz para que esse espaço seja habitável, né? Por todas as pessoas que estão ali, fazendo todos o melhor no dia a dia, mas que é que você pode contar para a gente um pouquinho? Fala um pouco para a gente dessa questão do espaço, da organização, dos Tá. materiais. O que é que a gente pode fazer para tornar ele melhor e mais potente para as crianças nesse momento? Sim. Olha, Carla, o espaço é algo que eu sou apaixonada, né? Eu estudo bastante sobre espaços e também qual é a linguagem que a criança utiliza nele. A linguagem dela é corporal, Sem né? dúvida. E as nossas crianças perderam a possibilidade, né, de estarem numa escola com espaço para tanque de areia, para gramados, jardins, como já foi citado aqui, e de repente estão dentro de um apartamento, de uma casa, mas é possível ajustar, né? Então, talvez aquela mesa de centro com aquele objeto bem bonitinho que a família tem lá, vai ter que sair daquele lugar, né? A gente vai ter que abrir espaço para esse brincar das crianças e tudo certo também, sem culpa alguma, né? Então, eu acho que o primeiro é considerar que essa criança precisa de espaço nesse lugar. E Uhum. a gente tem que, talvez, também determinar alguns cantos da casa. E principalmente um canto de exclusividade para a criança. Tudo bem, eu não vou poder ir porque o meu pai está trabalhando ou a minha mãe está no computador, mas eu tenho um cantinho que é especial meu, que minha mãe reservou para mim, que colocou um craftão na parede para eu poder desenhar, que deixou uma mesinha ali no cantinho para eu poder fazer minhas escritas, né, ou para brincar com argila. A criança que não tem o seu cantinho, que não tem o seu espaço, que não sabe onde ela vai poder repousar, descansar quando ela sentir a necessidade, ou onde ela vai buscar o material que ela precisa para brincar, ela vai dar trabalho, porque o corpo vai virar brinquedo, né? Então ela não, ela tá ainda desorganizada, então ela precisa, né, se sentir pertencente nesse lugar,
saber que ela faz parte dali, né? É. E ela tem um lugar também reservado exclusivamente para ela, né? Então, a minha sugestão é que a família decida, né? Qual é esse cantinho, seja o quarto da criança ou um espaço na varanda, diferente do quarto, para ela não ficar só dentro do quarto, E né? pode ser modificado de tempo em tempo, né? A Sim, Renata aqui está dizendo, vai ter muita mesa virando cabana. Tem coisa mais gostosa, né? com Do que uma certeza. cabana feita na mesa. Deixa uma semana, tá tudo bem, né? É isso Deixa, mesmo. deixa aquele espaço, deixa levar É. coisas para dentro dessa cabana. E é legal também surpreender as crianças, né? Porque às vezes E a criança não esperava para aquele espaço que a mamãe reservou, que a família, né, deixou para ela, enfim. Isso também traz alegria e traz aquele sentimento de renovo, né? Uma coisa muito gostosa, Carla, de se fazer também é plantar com as crianças, né? Então, eu não sei aí quantas famílias têm a sua horta vertical em casa, ou um vasinho de planta, né? Um bichinho de estimação. Esse cuidar das plantas e acompanhar o processo de crescimento traz na criança e gera um sentimento de gratidão a elas, né? A Luísa Lameirão, que é uma pessoa incrível, uma educadora incrível, que estuda muito as crianças, as infâncias, os brincares, né? Principalmente o espontâneo. Ela fala muito sobre isso, né? Que quando a gente possibilita para as crianças, né? Essa vivência de contemplar florescer, né? De contemplar a colheita, de contemplar aquilo que vai se renovando de uma forma de olhar a vida, traz e gera dentro da criança esse sentimento de gratidão. Então, existe. olha que momento legal, né? Eu vou usar aqui a frase de uma pessoa que eu amo, que é a Fernanda, que ela diz: fazer do simples algo extraordinário. Um grão de feijão num pedacinho de algodão é Sim. capaz de criar um mundo do João Pé de Feijão, não é? É. Então é Mas que na bacana, né? simplicidade. Olhar os processos, né, de transformação, né? E o quanto isso impacta a criança, né? De contemplar tudo isso e de a gente gerar esse sentimento tão, tão bacana, né? Então, perguntando aí o nome da profissional, é a Luísa Lameirão, tá bom? A Luísa Lameirão. Então, eu É... acho que essa sua fala é uma delícia, né? Vamos mudar os espaços da casa, né? Para quem Uhum. habita. Então, se existe o espaço, que é o espaço dos adultos trabalharem, esse é o espaço dos adultos. Qual é o espaço que realmente a criança pode ter modificado, né? Qual o espaço que ela pode modificar? E tudo bem empurrar a mesa, né, nesse primeiro momento e deixar no canto e deixar o chão da sala todo espalhado de quebra-cabeça que a gente demorou 20 dias para fazer e a gente não quer desmanchar. Tudo bem, né? São as marcas desse período. E as crianças com certeza vão lembrar. Eles vão dizer, lembra? Quando a gente estava junto, a gente encheu aqui de quebra-cabeça. E Essas marcas de infância, né? Essas memórias afetivas, elas são muito fortes, cara. Quando a criança tem espaço dentro de casa e tem um adulto criança, né? Que entende, que se conecta com ela, né? Eu acho que essas crianças serão adultos melhores também, eu né? tenho certeza disso. Então, é É. possível, né? Eu até tinha deixado aqui uma fala de Manuel de Barros que eu acho tão linda, acho que tem tudo a ver agora. Ele diz assim, que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balanços, nem com parâmetros. Que a importância de uma coisa há de ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. Então, que encantamento é que a gente está fazendo nas crianças nesse dia, né? Nesses dias? Que encantamentos, que marcas a gente está deixando nessa infância boa? Então, eu acho que tem um convite aí para as famílias, né? Transformarem os seus espaços na medida do possível. Você Sim, disse uma hora aí que é uma coisa muito importante. A gente, na escola, a gente costuma organizar os espaços e surpreender as crianças. E uhum, elas amam, né? Elas sim, amam ser surpreendidas. Então, por que não o café da manhã eu faço num lugar diferente da rotina? Então, em vez de dessa mesa onde a gente toma café todo dia, hoje a gente vai fazer o café da manhã nesse outro lugar, né? E sim. organiza esse espaço. Ou seja, são os afetos, são os primeiros, são os momentos. Então, com tudo isso, com essa rotina, a gente precisa encerrar com essa loucura, né? Ah, Há espaços, né? Há sim. espaços físicos
há espaços divididos, há espaços afetivos, há momentos, sim, né, em que a gente diz está difícil lá dentro de casa, enfim, e tudo bem, né? Porque as pessoas, elas tiveram que assumir muitas coisas, nós tivemos que assumir muitas coisas ao mesmo tempo. Então, tá tudo bem, né? A Marisa que está falando, por que não um café da tarde na cabana, né? Na mesa, na cortina puxada para cima da mesinha do lado. Isso é suficiente para criar um mundo mágico e um mundo onde as crianças realmente terão as marcas positivas desse momento. Então, que realmente... Eu acho que transformar essa rotina das crianças um pouco mais leve, né, Carla? E desenvolver nelas, eu acho que é super importante isso. O sentimento, essa questão da empatia, né? Porque todos nós estamos em casa por uma causa, né? Eu cuido de mim e cuido também do outro, né? E me coloco no lugar do outro. Então, eu acho que isso a gente ensina para as nossas crianças também, né? Que é um tempo que isso vai passar, mas que eu Isso. desenvolvo nas crianças esse sentimento, né? E essa empatia, né? Depois eu queria que você encerrasse com aquela sua fala, Sim, sim. mas eu queria dizer o seguinte, eu vou fazer um convite aqui. E eu gostaria que vocês manifestassem aqui nos comentários, né? A mídia, ela tem sido muito assertiva, muito justa, pedindo que a gente realmente reconheça a força das pessoas que são da área da saúde e estão à frente, colocando muitas vezes, né, em risco até as próprias vidas. E a gente tem aplaudido com muita frequência nas nossas varandas, né, essas pessoas que são da área da saúde. O meu convite aqui, e eu gostaria que as pessoas fizessem aqui no comentário, é que a gente aplaudisse também ao pessoal da educação, aos educadores, né? Que estão se redesenhando, estão se reinventando, estão transformando, estão fazendo o melhor que podem pelas crianças. Eu assisto vídeos, às vezes, e me emociono que a professora está ali contando alguma coisa, conversando, e a criança está, né, conversando com ela, com aquele vídeo, como se ela estivesse lá. Então, uma salva de palmas, né, a todos os educadores que realmente têm se transformado todos os dias em fazer o melhor pelas crianças. Uma salva de palmas aos coordenadores e uma salva de palmas às famílias que realmente assumiram o papel, né, de educador dessas nossas... Nós emprestamos as crianças, né, Edi, por um Pois tempo, só um porque a pouquinho, gente só um quer de pouquinho. volta. Então, É uma de salva volta. de palmas para os educadores, uma salva de palmas para nós, uma salva de palmas para as famílias, porque a gente merece, e a gente merece sair de tudo isso muito melhor. Então, vamos fazer, é o que eu digo, entre o ideal e o real, vamos fazer o melhor possível, o melhor que a Sim, gente puder, não é? é E eu isso mesmo. queria que você E fechasse. para encerrar, Carla, não sei se vocês conhecem o livro dos ressignificados. Estamos num tempo de ter que ressignificar tantas coisas, né? Dentro da gente, né? Fora da gente. E aí eu trouxe o significado de rotina para a gente encerrar essa noite, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Rotina é ouvir o mesmo alarme toda manhã. É fazer coisas que eu me pergunto se queria mesmo fazer. É o roteiro do meu dia. Eu me acostumei, mas não sei se deveria. É o que mantém a máquina da minha vida funcionando. São os trilhos do trem do meu viver. É a melhor amiga da dedicação, filha da disciplina. A melhor rotina é te ver acordar depois de mim e te dar bom dia. E assim eu encerro, Carlinha. Foi um prazer. Nem parecia que a gente estava nervosa. Ah, você é uma linda. Muito obrigada pela oportunidade. Eu sou muito grata, viu? Pela E eu sua confiança, pelo seu profissionalismo. Te admiro demais, tá bom? E muito obrigada mesmo por poder aprender com você todos os dias, Carly, por me colocar em tantos desafios. Eu sou muito grata a você, viu? já dá vontade de fazer outra, não é? Pessoal, obrigada. Aqui, nossa, os comentários não pararam, foi uma delícia. Eu digo assim, que quando a gente
faz uma palestra ou uma reunião de pais, a gente recebe do outro a energia. E a gente diz, está tudo bem, essa reunião está muito gostosa, né? É Que isso mesmo. bom. E a gente recebeu de vocês todo o carinho e afeto, com todos os comentários, todos os corações, todos os parabéns, todos que saudade. Muito obrigada, gente. Obrigada por tudo. Muita gente linda, Ellen aí, todo mundo. Que lindos. Obrigada. Esperamos que a gente realmente tenha contribuído. E amanhã de manhã digam, tudo bem, crianças? Hoje temos mais um dia. É isso mesmo. Um beijo. Um beijo, gente. Até mais, pessoal. Depois, esse vídeo vai ficar aqui nos stories do Matema por 24 horas, tá bom? Então, quem quiser revisitar ou quem quiser indicar, nós estamos aí por mais 24 horas. Um beijo. Até mais.